Questão 6. Rogério se interessa muito pelo desempenho dos aviões, tanto que coleciona aviões em miniatura e comprou um avião motorizado de brinquedo para observar suas manobras, conhecer a altura máxima que o avião poderia atingir e a distância a que ele poderia chegar. Sabe-se que a trajetória y em metros de altura do avião comprado por Rogério é definida pela parábola de expressão algébrica y igual a menos x ao quadrado mais 5, em que x é a distância em metros em linha reta no solo, do ponto em que o avião levanta voo até o ponto em que ele pousa. Então aqui a gente já sabe que vai ser uma função do segundo grau. Por quê? Porque tem um x ao quadrado e o exemplo e o exercício já me fala que vai ser uma parábola, tá? Então eu sei que vai ser uma parábola porque é uma equação de segundo grau, porque tem um x ao quadrado. Fazendo-se x igual a zero, a abscissa do ponto exato em que o avião levanta voo, qual a altura máxima que esse avião atinge e a distância no solo medida do ponto em que o avião levanta voo até o ponto em que ele pousa. Então aqui ele está dizendo o quê? Que é para considerar que ele levanta voo no x igual a zero, tá? Que ele parte do x igual a zero. Ele quer descobrir a altura máxima que esse avião chega, então o y máximo. E ele quer descobrir a que distância que esse avião depois vai cair no solo, que ele vai pousar no solo outra vez, tá? Antes de mais nada, a gente tem que entender que tipo de função que é essa daqui, tá? É uma parábola? Sim, mas tem dois tipos de parábolas. A concavidade virada para cima e a concavidade virada para baixo. O que define isso? O valor do A, tá? O valor do A, se ele é maior do que zero, ou seja, se ele é positivo, a concavidade é para cima. Se ele é menor do que zero, ou seja, se ele é negativo, a concavidade é virada para baixo. Nesse caso, o nosso A é negativo. Por quê? Qualquer função do segundo grau sempre vai ser A vezes o x ao quadrado, mais B vezes o x, mais C. Então, o que está multiplicando o x ao quadrado ali? O menos 1, tá? Um sinal de menos. Então, o A é menos 1. Quem está multiplicando o x? O 5. Então, o b vale 5. Como não tem nenhum número sozinho, o c é igual a zero. Tá? Então, nesse caso, como o a é negativo, a gente já sabe que a parábola vai ter sua concavidade virada para baixo, que é o segundo caso aqui. Como a concavidade é virada para baixo, a gente tem um ponto de máximo, tá? Que é esse ponto aqui. Então, o vértice dessa parábola é um ponto de máximo dela, tá? Por isso que esse vértice é o ponto mais alto que essa parábola tem, tá? Então, a gente tem que descobrir essa altura aqui, então esse y, o y do vértice, tá? Porque esse ponto, ele tem, qualquer ponto tem x e y. Esse aqui também tem. Só que como ele é um ponto específico, ele é o vértice, ele tem o x do vértice e o y do vértice, xv e yv. A altura máxima já é o y do vértice, tá? Ele também quer descobrir a distância que esse avião percorre até chegar no solo. Então ele parte desse primeiro pontinho aqui e ele vai pousar nesse segundo pontinho aqui. Então ele vai percorrer essa distância aqui, tá? Então esse é o x que eu quero descobrir. Que a gente pode ver logo de cara, tá? Olhando a figura ali. Que esse x que a gente vai descobrir é duas vezes a distância do x do vértice. Por quê? O x do vértice está bem no meio, ó. Então ele corta isso aqui em duas partes iguais. Então esse daqui é o x do vértice, nesse ponto. Ele é metade da distância que o avião leva para subir e depois para descer. Então ele é metade. Se eu achar o x do vértice e multiplicar por 2, eu vou ter a distância total, tá? Ah, mas como que eu acho o x do vértice e o y do vértice? Tem uma equaçãozinha. O x do vértice vai ser menos o coeficiente b dividido por duas vezes o coeficiente a, tá? O y do vértice... Peraí que ficou feio aqui. O y... Meu Jesus. O y do vértice é igual a menos o delta sobre duas vezes o a. E o que é o delta? O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Então a gente vai descobrir o x do vértice, multiplicar por 2, porque ele é a metade ali, tá? O x do vértice é metade da distância total. E depois a gente vai descobrir o y do vértice. Para descobrir o x, então x do vértice igual a menos o b. Quanto que vale o b? 5. 5 sobre 2 vezes o a, quanto que vale o a? Menos 1.
tá? Então, menos 5 sobre 2 vezes 1, 2. O 2 é positivo, o 1 é negativo, fica menos 2. Menos 5 dividido por menos 2. Joguinho de sinal, menos com menos, sei que vai dar mais. 5 dividido por 2 dá 2,5 metros, tá? Esse é o x do vértice. Como a distância total que ele percorre é 2 vezes o x do vértice, né, é o dobro do x do vértice, 2 vezes 2,5, o dobro de 2,5 é 5 metros. Então eu já sei que a distância que ele vai percorrer no solo, da parte que ele sai até a parte que ele pousa, é 5 metros, tá? Vamos descobrir agora a altura máxima. A altura máxima é exatamente o y do vértice, tá? É só achar o y do vértice. Para isso, a gente tem que descobrir o delta antes. O delta vai ser o b ao quadrado, quanto que é o b? 5. Então, 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 1. Então, 4 vezes, menos 4 vezes menos 1, vezes o c, que vale 0. Tá? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Tá? Aí, menos com menos daria mais, só que é 4 vezes 1 vezes 0. Então, vai dar 0. Então, aqui não faz diferença, somar 0, o delta vai ser 25. O y do vértice, então, vai ser menos o delta, ou seja, menos 25, dividido... Ah, aqui eu coloquei errado, tá? O y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a, tá? E não o 2. O 2 é o x. Então, vou dividir por 4 vezes o a que vale menos 1, tá? Então, menos 25 sobre 4 vezes 1 dá 4. O 4 é positivo, 1 é negativo, então menos 4. Joguinho de sinais, menos com menos dá mais. Agora é só fazer 25 dividido por 4. 2 não divide, 25 sim. O que chega mais perto é 4 vezes 6, que dá 24. 25 menos 24 sobra 1. Coloco a vírgula, coloco um 0. 4 vezes 2 dá 8, que é o que chega mais perto. 10 menos 8 dá 2. Coloco outro 0. 4 vezes 5 dá exatamente 20 e sobra 0. Ou seja, o y do vértice, que é a altura máxima, é 6,25 metros. Pronto, eu descobri. A altura máxima, 6,25. Então, não é 6, não é 2,5 a altura, não é 6, é 6,25. Então, pode ser a D ou pode ser a E. E a distância total que ele vai do começo do voo até ele pousar é de 5 metros, como eu descobri aqui. Então, só pode ter a alternativa D. Tá? Para encerrar, eu coloquei essa função, né, num aplicativo que gera gráficos, tá? Então, o ponto máximo lá em cima, a gente vê que ele está um pouquinho acima do 6, ó, então é o 6,25, tá? A distância que ele percorre de sair do solo até chegar no solo é essa aqui, ó, partindo do 0, ele vai andar toda essa distância aqui e voltar no 5, tá? A gente pode ver que o vértice, que é esse ponto aqui em cima, corta essa função exatamente no meio, tá? Ó. Então ela corta no meio aqui. Aqui tá meio torta a minha reta, né? Mas ela corta no meio, no 2,5. Então eu tenho que multiplicar por 2 para saber a distância total. Correto? Questão um pouquinho longa aí, mas ela é um pouquinho mais complicada.